é o papel da igreja no caminho espiritual, na busca por si mesmo? O que é a igreja? Outro daqueles vídeos em que o Guilherme vai falar sobre cristianismo e vai ser apedrejado. Você disse que nem é cristão. Não sou mesmo. Então não me enche meu saco. Ia querer me... Ai, porque você... Na boa, antes desse vídeo começar, quero te dizer que eu tenho maior respeito e amor por Jesus, mas eu detesto os fã-clube dele. Every homosexual, todo homossexual has got a reservation in hell. tem uma reserva no inferno. Every lesbian Toda couple lésbica has got a reservation tem in uma hell. reserva no inferno. É um absurdo pessoas cristãs levantando bandeiras políticas, bandeiras de pessoas pretas, bandeiras de LGBTQIA+, sei lá quantos símbolo tem isso aí. Para de querer ficar postando coisa de gente preta, de gay, para! Posta a palavra de Deus que transforma vidas. A igreja de Jesus Cristo não levanta placa de filho da puta de negro nenhum. E não levanta placa de filho da puta de viado. A igreja de Jesus Cristo só levanta a sua própria placa, porra. Malditos sejam vocês desse prostíbulo, dessa boate de merda. Malditos sejam. É isso, tá? Tenho muito respeito por São Francisco de Assis, pelo Papa Francisco, por Guilherme de Ockham, por vários mestres e santos da igreja, mas a doutrina cristã não é meu rolê. Mas veio um aluno me perguntar o que eu achava da igreja, qual que é o papel da igreja, etc e tal. Então eu vou responder sobre isso à luz das tradições iógicas. Até porque, para mim, Jesus, sem dúvida nenhuma, era um yogi, era alguém que olhava para dentro de si e descobria refinada e indubitavelmente o caminho para a paz perfeita, e ele dizia isso. E ele dizia 2000 anos e ninguém parava para ouvir, se ele dissesse hoje, ninguém ia parar para ouvir, tal e qual. Quando perguntavam, mestre, onde será o reino dos céus? Onde? Quando te perguntarem se onde é o reino dos céus, não digam ali, aqui ou acolá, pois eis que o reino dos céus está dentro de vós. E aí tem gente querendo literalizar a explicação dele até hoje, querendo dizer que ele queria criar um reino. Cara, que cansativo. Amando Jesus, cansado de seu fã-clube, vamos falar qual é o papel da igreja no caminho espiritual. Seja bem-vindo, bem-vinda. Se você quiser Se você quiser saber dos verdadeiros caminhos de autoconhecimento, espiritualidade e transformação, vem praticar meditação conosco. Esse semestre, agora, primeiro semestre de 2025, nós teremos um retiro no interior de São Paulo, naquele feriado de abril que pega Tiradentes e Páscoa. Então vai ser um retiro de meditação que a gente vai praticar silêncio, várias técnicas de interocepção, de concentração, de trabalho de equilíbrio emocional, de contato com essa interioridade sutil e profunda. Nós também vamos ter um curso sobre sufismo agora em março, dia 15 de março, sobre a filosofia, psicologia e a mística sufi, e mais um monte de coisa vai acontecer. Então, pergunta aqui nos comentários que vai ter muita coisa legal. Então, começando tomando pedrada, porque eu já fiz essa abertura sendo muito espontâneo sobre o cristianismo, galera espírita que me acompanha, lembra que eu acabei de dizer, eu adoro Jesus, acho ele o máximo, acredito inclusive que se as pessoas fossem realmente capazes de entender o que ele disse, o mundo seria infinitamente melhor. Aliás, isso é frase do Einstein, não minha, de que ainda que se provasse a não existência de Jesus, se as pessoas se preocupassem em de verdade seguir seus ensinamentos, sem dúvida nenhuma o mundo seria um lugar melhor. Sem dúvida. Aí tem gente esperneando, querendo discutir isso, que não era bem isso que ele disse. Cara, ele estava mandando você ser gentil com o outro, sabe? Você ser paciente, você ouvir o outro, você ter paciência, você buscar concórdia. Vamos ver, inclusive, na primeira parte em que ele fala de igreja, a palavra eclésia. Olha lá, Mateus, capítulo 18, versículos 15 ao 17, ele diz: se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas, se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que, pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra seja confirmada. E se ele não te escutar, dize-o à igreja. E, se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Né? Considera ele como alguém que você tem que se afastar. Ou leva o celular e grava tudo que ele diz. Então aqui ele está dizendo igreja, eclésia, né, no sentido de a comunidade,
né? A grupo de pessoas que pratica junto. E ele está dizendo, né, gentil, publicano, Jesus sempre o tempo todo falando para você não odiar os gentios, não odiar ninguém. Então, se afasta. Não queira mal a quem não te ouviu, a quem diz mal sobre você de graça, a quem você não consegue acessar. Lá em cima vem a famosa passagem que ele fala que São Pedro é onde ele edificará a igreja dele, né? Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Né? Então, e agora todo mundo literalizou isso, aí São Pedro tá lá com as chaves do céu. Enche o saco o literalismo religioso, né? Se você é outro literalista, cara, acho que aqui não é teu lugar. Eu sou da opinião do Idris Shah, que diz que quando você literaliza o ensinamento espiritual, você mata o ensinamento espiritual. Ele tá falando de eclésia, tá, legal. Jesus diz para nós que a comunidade, a igreja, é importante para o caminho espiritual. Quem mais disse isso, hein? 2.600 anos atrás, um cara disse. Então, 600 anos antes de Jesus, um príncipe chamado Siddhartha falou que o caminho para a iluminação compõe-se de Buddha, Dharma e Sangha. Olha lá, hein? Ninguém vem ao Pai senão por mim, em ti edificarei minha igreja, o reino dos céus está dentro de vós. Olha só! Pô! Guilherme, você está forçando a barra, eles estão dizendo coisas radicalmente diferentes. Será? Bom, ele primeiro está dizendo, é pela consciência iluminada, pelo exemplo de um iluminado, um Cristo, um Buda, que você é salvo. É quando você vê um exemplo como de um mestre e se ancora no amor, na compaixão desse mestre, na energia que esse mestre te transmite, na fé que ele gera em você, no estímulo que ele te dá para ser melhor, que você encontra possibilidade, convicção de que você pode mesmo chegar naquele lugar. 2, os ensinamentos têm um campo de praxis, o Dharma e o reino interno, esse caminho do fazer ao outro, né? Bem-aventurados sois vós, que papapi papapó. Então, corpo de ensinamentos que nos ensina a conduta, o reto viver, a verdade. E Sangha é a comunidade, é a igreja, a eclésia, é o grupo de pessoas que pratica junto, que participa de uma mesma fé, que professa uma mesma fé e que junto se esforça para vencer as mesmas barreiras do ego, as mesmas barreiras da delusão, as mesmas barreiras do egocentrismo, da egolatria, do egoísmo. É um grupo de pessoas que se apoia, é o lugar da experimentação da prática espiritual. Igreja é um saco necessário, mas é um saco. Por quê? Porque implica em conviver com outras pessoas. Pessoas com vontades diferentes, histórias diferentes e pessoas tão precárias quanto você. Pessoas mesquinhas, pessoas que invejam, pessoas que odeiam como você. Pedro, em ti, com esse caráter duro, edificarei minha igreja. Você fundará a Sangha, o começo, e as portas do inferno serão seladas. Ora, há que se ter um caráter resoluto, há que se ter uma estrutura de valores inegociáveis forte o suficiente para que o inferno, a dicotomia, o conflito, a inveja, a mesquinharia, a disputa não adentre. O inferno da dissimulação, o inferno da fragmentação, há que se ter um caráter exímio, exíguo, direto. Aí sim, assertivo. Assertivo não no sentido de ser acertado, mas de ser contundente, sabe? É nesse sentido que eu imagino que ele tenha dito isso, se ele disse isso dessa forma. Porque lembre-se, todos os evangelhos são transcrições das conversas que os apóstolos lembravam e contavam para os seus discípulos. Então, peraí, nós estamos falando da segunda ou terceira geração depois de Jesus que transcreveu isso. Gui, mas os Vedas também foram assim, por tradição oral, todo mundo com uma memória. Sim, as pessoas tinham uma memória muito maior do que a de hoje em dia, vê-se inclusive nos tempos do profeta Muhammad, etc e tal. Mas há que se ter muito cuidado com essa ideia de que assim, Jesus disse exatamente assim. Nós estamos falando de um tremendo telefone sem fio e por isso ainda mais, já que nós estamos falando de um tremendo telefone sem fio, cujas traduções se modificaram e se corromperam e se adulteraram ao longo de séculos, não dá para você ler isso literalmente. Você tem de ler através do significado simbólico. Ou você mata o texto. O Jung fala isso, o Idris Shah fala isso, os mestres de todas as linhagens vão falar isso. Ele tem que falar a você. O texto espiritual, cuja boa nova está circunstancializada ao literalismo de sua época, não tem nada de bom nem de novo. Porque tá falando de um tempo de pessoas que já não tem mais nem o pó dos ossos delas, cujos valores eram outros, cuja condição de vida era outra, cuja estrutura de mundo era outra, cuja cosmovisão era outra. Não tem nada a ver com a gente mais. Então, quando ele diz, sobre ti edificarei minha igreja, ó pedra, que seja como uma rocha inquebrável, essa sua capacidade de ter valores que norteiem esse justo senso de comunidade. Agora eu disse, é super importante a igreja, a Sangha, para o trabalho espiritual. O Buda, inclusive, vai dizer que a Sangha,
no yoga, sampradaya, né, a linhagem, a comunidade que compõe-se dos discípulos e do mestre, é mais importante do que Buda e Dharma. Se tiver a sangha, é o lugar, é o laboratório onde você testa do que você é feito. Quando você considera, por exemplo, que o mundo é a sua igreja, ou a sua sangha, a sua comunidade, a sua irmandade, então é lá que você vai botar à prova tudo aquilo que você diz que você acredita, porque é muito bonitinho, muito fofo você se dizer compassivo, justo, verdadeiro. É muito bom você se dizer discípulo de Jesus, é muito bom você se dizer convicto de fé, cheio de verdade, bondade, beleza? Quando você nunca põe isso à prova, quando você não sai do seu cercadinho, quando você só convive com aquelas mesmas pessoas que são obedientes à sua vontade, que são obedientes ao teu ego. Difícil mesmo, bonitão, bonitona, é botar isso à prova. Você só vai saber se de fato você é justo, bom, verdadeiro, compassivo, misericordioso, etc., quando essas coisas forem postas à prova. E é por isso que eu falei que sangha é um saco. Porque, inclusive, dentro do contexto de um ashram, de um mosteiro, de um eremitério, de um lugar de treinamento espiritual, isso é muito pior. Porque a gente acha que ir para o mosteiro receber treinamento espiritual facilita as coisas, porque eu me recorto do mundo, só que eu levo eu inteiro pro mosteiro, né? Toda a minha bagagem de inveja, de medos, de mesquinharias, de tudo. E a pessoa que tá lá também comigo, também. E aí, no mosteiro, começa a ter o dono da vassoura, aí o cara é o cara que varre ali. Se você pegar a vassoura dele, acabou. Aí tem o dono da faca da cozinha, tem o dono de lavar o banheiro. E aí cria-se esse ambiente de animosidade, porque todo mundo ciumento, todo mundo estressado. E no fim, a igreja e no fim, a sangha são tão fundamentalmente importantes porque são laboratórios que vão testar a sua maturidade espiritual. Para ver assim, escuta, você quer realmente saber do que você é feito? Quem é você para além dos dogmas, para além do blá blá blá, para além da casca formal? Você quer ver isso aqui como prática interna que transforma a consciência? Ou é só palavra jogada fora? Porque aí sim, a igreja vira um lugar de catarse, aí sim a igreja vira um lugar de escapismo, um lugar de asseguramento social, né? Eu só vou em volta de quem acredita na mesma coisa que eu, que fala a mesma coisa que eu. Aí a igreja vira um lugar de alienação. Se a igreja é lugar de trabalho, se a igreja é lugar de autocuidado e autotrabalho e autoencontro, então ela é um lugar de desafio das nossas condições, dos nossos pontos arraigados da nossa personalidade, da nossa psique, da nossa sombra, de trabalho com a nossa sombra, um trabalho profundamente simbólico, delicado, mas eu tenho que estar muito disposto a me virar do avesso para realmente viver o que é sangha, o que é igreja, o que é sampradaya, é entrar numa comunidade não para me submeter às normas e aos dogmas para fazer tipo lá no julgamento do Eichmann. Se você não sabe o que eu estou falando, leia a Hannah Arendt quando ela fala sobre a banalidade do mal no julgamento de Eichmann. É um cara que está ali junto com os nazistas e diz que só fez o que fez porque estava seguindo ordens. Então, quer dizer, tem muito disso dentro do comportamento de quem quer ir na manada da igreja, na manada de uma ideologia. Eu não sei exatamente o que pensar, como pensar, defender ideias, construir pensamentos, então eu quero alguém que me norteie, que me diga o que fazer, como ser, como pensar, como viver. E, na verdade, sangha e o caminho espiritual são para te libertarem disso. A questão é, será que você quer? Será que você está pronto? Será que você pode? Se quiser aprender como fazer isso de uma forma não religiosa, mas sim tradicional, yógica, dentro de uma sangha, vem meditar com a gente. Vai ter retiro agora em abril, curso de filosofia e prática dos sufis em março e mais um monte de coisa. Até mais.